Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi. E doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Então, dando seguimento aí aos Hot Topics do 6º Congresso Mundial, vamos para hipertensão portal no pós-operatório de Kasai, da portoenteroanastomia. Profilaxia primária e testes não invasivos. Qual é o papel deles na hipertensão portal no pós-operatório de Kasai? Bom, duas grandes publicações que foram discutidas amplamente nas aulas que envolveram hipertensão portal, principalmente no pós-operatório de Kasai. Então, as duas publicações, uma que foi publicada inicialmente no ASLD, e a segunda que é um resumo do Baveno, a parte pediátrica do Baveno. Então, grande parte das discussões sobre as várias aulas que foram sobre esse tema utilizaram essas duas publicações. Bom, então, resumindo, nos adultos, eles têm definições bem mais estabelecidas do que na faixa etária pediátrica para a hipertensão portal como um todo, né, independente da causa. Então, eles têm o momento certo para fazer endoscopia de base. Então, para aquele paciente, uma vez que ele tem o diagnóstico clínico de cirrose ou diagnóstico histológico de cirrose, é indicado já naquele momento uma endoscopia de base. Varizes esofágicas de alto risco, é indicada a profilaxia primária, ou com medicações, ou com endoscopia, e as endoscopias de controle são bem definidas. Então, para o manejo da hipertensão portal nos adultos, isso é muito mais factível. Na faixa etária pediátrica, a gente tem alguns problemas. Então, a endoscopia de base acaba sendo um pouco mais demorada por conta de demora no processo de avaliação ou formas de avaliar ou de se dar o diagnóstico não invasivo de uma hipertensão portal. Varizes de alto risco, a gente sabe que pelo Baveno é contraindicado para a faixa etária pediátrica, a profilaxia primária não é recomendada. E as endoscopias de controle não tem nenhum consenso qual é a periodicidade dessas endoscopias. A primeira publicação interessante aqui, essa do Pediatrics, mostrando uma revisão sobre o tema. Então, que no pós-operatório de casais, 60% a 80% dos pacientes têm um bom resultado quando o casai é feito até os primeiros 45 dias de vida, que é um resultado que a gente já espera e já é sabido isso, que antes dos 60 dias de vida a resposta é melhor. 80% dos pacientes sobrevivem com fígado nativo até os 2 anos, mas 75% deles vão precisar de transplante até o final da faixa etária pediátrica. Também é uma realidade que a gente já conhece muito bem. É considerado por essa publicação que uma boa drenagem no pós-casai são aqueles pacientes que têm bilirrubina direta menor do que 2 com 3 meses de pós-operatório. E é considerado um insucesso, uma drenagem ruim, ou seja, não atingindo esse valor de bilirrubina direta, ou insucesso com óbito, ou indicação de transplante até os 2 anos do pós-operatório. Bom, essa segunda publicação é interessante que eles colocam definições não invasivas para hipertensão portal. Então, aquela hipertensão portal dita definitiva, critérios clínicos, você precisa ter pelo menos um critério clínico, ou esplenomegalia ou plaquetopenia, e uma complicação. Então, é uma hipertensão portal dita definitiva, uma provável hipertensão portal, pelo menos um critério clínico, mas sem complicações, e o paciente que não tem hipertensão portal não tem nenhuma alteração clínica, não tem nenhuma complicação. Então, é importante que se classifique o seu paciente de acordo com essas possibilidades de forma não invasiva no manejo de um paciente pós-casai.
Bom, primeira discussão, momento da endoscopia. Qual é o momento da endoscopia? Essa publicação que eles colocaram do gastroenterólogo já é um pouco antiga, de 2010, mas eles colocam que pelo menos deve se iniciar a primeira endoscopia com 6 meses do pós-operatório. A maioria das endoscopias mostram uma progressão da hipertensão portal, das varizes, das complicações. Até 70% dos casos já tem varizes na primeira endoscopia, mais de 80% já tem varizes com menos de 2 anos de idade e 20% deles sangram. E eles conseguem relatar alguns fatores de risco. Então, varizes grupo 3 ou grupo 2 com o sinal da cor vermelha, ou pacientes que têm varizes gástricas. Esses têm maior risco de sangramento. E aqueles que evoluem com insucesso, eles viram que eram pacientes com varizes precoces, ou seja, menos do que 2 anos de pós-operatório, aqueles que têm varizes que recorrem ou que sangram com recorrência também. E esses têm uma chance maior de evoluir com o insucesso do casal. Bom, outra endoscopia, outra discussão sobre endoscopia. A endoscopia de base. Quando indicar a primeira endoscopia, endoscopia inicial. Sinais clínicos ou ultrassonográficos de hipertensão portal. E nessa publicação aqui, eles viram que isso gira em torno de 1 ano de idade, independente de quando foi feito o CASAI, mas CASAI ali nos primeiros 2 meses de vida, com 1 ano de idade, esses pacientes teoricamente já apresentam uns sinais clínicos ou ultrassonográficos que indiquem hipertensão portal e é indicado a endoscopia nesse primeiro momento. Varizes de alto risco. A presença de varizes de alto risco tem um risco cumulativo em 10 anos de mais de 30%, então a maioria deles vão apresentar varizes de alto risco lá para os 4 anos de idade, mas isso deve ser avaliado em toda a endoscopia, e que a progressão ela é maior desde que a primeira endoscopia já tenha hipertensão portal, ou seja, essa primeira endoscopia feita no primeiro ano pós-CASAI demonstra hipertensão portal ou sinais de varizes, já é uma endoscopia, um paciente que tem risco maior de progressão. Aqueles que têm uma bilirrubina maior do que 100 milimols no momento da endoscopia e aqueles que têm varizes, grupo 2. Bom, qual é o papel dos testes não invasivos? Então, os testes não invasivos, os marcadores não invasivos, estão sendo muito requisitados nos últimos anos, não só no cenário de hipertensão portal, mas no cenário de qualquer hepatopatia crônica, né? Um grande problema que a gente tem, já foi discutido isso aqui, é o número repetido de avaliações invasivas que a gente precisa para ter uma realidade da histologia. Então, esses testes não invasivos vêm ganhando espaço. Então, essa publicação aqui com a elastografia hepática no Hepatology de 2018, mostrando que valores menores do que 20 quilopascais com plaquetas acima de 150 mil, o risco de varizes de alto risco é muito baixo. Então, esse paciente, nesse momento, não necessitaria de endoscopia. Lembrando que a gente está falando aqui no cenário de pós-CASAI, tá? Para outras doenças, os testes não invasivos se comportam de outra forma. O melhor preditor de necessidade de transplante nos 6 meses seguintes é a elastografia hepática feita imediatamente após o CASAI. Então, talvez o primeiro exame a ser feito no pós-CASAI é a elastografia hepática, com um cutoff aqui acima de 16. Um cutoff acima de 10 é um preditor de varizes esofágicas com uma sensibilidade, uma especificidade relativamente razoáveis. Na pediatria, a gente usa muito pouco outros marcadores não invasivos, principalmente os bioquímicos, mas a elastografia hepática vem ganhando esse espaço aqui como um grande marcador nas hepatopatias crônicas. E aí, como eu falei, o APRI com cutoff de 0,7, ele tem uma área sobre a curva de 0,92, talvez seja um bom exame para ser feito, mas nunca isoladamente, e ele é tão mais acurado quanto menor a criança. Então, é claro que, como todos os marcadores não invasivos bioquímicos, eles não devem ser utilizados isoladamente, mas é um dado a mais. E nesse outro estudo aqui também, com elastografia hepática, com cutoff um pouco maior do que o de 10 na outra publicação, um cutoff aqui de 16,9, que é um cutoff, para quem faz elastografia sabe que é um cutoff muito alto, teria uma acurácia média
em predizer o risco de varizes e a necessidade de fazer uma endoscopia. Bom, e agora, qual o papel da profilaxia primária? Essa talvez tenha sido uma das publicações mais discutidas, né? E por isso eu detalhei ela aqui um pouco mais, porque na via de regra, a profilaxia primária não é indicada no cenário de hipertensão portal, vide Baveno 6, já discutiu isso bem, mas esse trabalho aqui mostrou que em 1.300, eles utilizaram 1.300 pacientes com hipertensão portal, 246 sangraram. E desses 246, mais de 90% deles sangraram e quando fizeram a avaliação endoscópica tinham varizes de alto risco. Ótimo. E eles fizeram a profilaxia primária em 182 casos desses que sangraram. Ou com Rex shunt, ou com outro shunt porto-sistêmico, ou com algum procedimento de radiologia intervencionista, ou por endoscopia, ligadura elástica ou a escleroterapia. E eles viram que a probabilidade em 10 anos de o paciente evoluir com melhor, ou seja, não evoluir com episódios de sangramento, é mais de 90% dos casos nos pacientes que não têm cirrose, e que a sobrevida desses pacientes pós-profilaxia primária chega a 100% nos pacientes que não tinham ou que não têm cirrose, mais de 90% mesmo nos pacientes que têm cirrose. Então, eles demonstraram uma eficácia de quase 70% da profilaxia na profilaxia primária. Mais de 80% dos 182 fizeram profilaxia primária endoscópica. A única estratégia que eles não utilizaram aqui foram os beta-bloqueadores. Por outro lado, eles viram que há uma taxa de recorrência muito grande e de ressangramento também muito grande. Mas eles concluem esse artigo mostrando que a profilaxia primária em um cenário de hipertensão portal pós-Kasai é realmente efetiva para os pacientes que têm varizes esofágica de alto risco, principalmente a profilaxia endoscópica. Existe o risco de recorrência, é alto, então esses pacientes devem ser avaliados com endoscopia de controle. Então, as mensagens finais, tanto desse tema quanto principalmente desse artigo, é que é muito comum os pacientes pós-casar evoluírem com hipertensão portal, a gente vê isso na prática, até 3/4 dos pacientes evoluem dessa forma. Os pacientes que tiveram sucesso no CASAI versus aqueles que não tiveram sucesso no CASAI evoluem com hipertensão portal da mesma forma, com a mesma prevalência. A diferença é que aqueles que tiveram o CASAI com insucesso evoluem com hipertensão portal mais precoce. Devem ser feitas endoscopia de controle para todos os pacientes, claro, mas nos pacientes que evoluem com insucesso, e aí a gente pode discutir a forma de avaliar esse insucesso do CASAI, mas eles deve ser feita a endoscopia ainda nos primeiros 6 meses pós-cirúrgicos, pelo menos ainda no primeiro ano pós-operatório. E as varizes de alto risco, sinais de varizes de alto risco, grau 2 ou 3, ou sinal da cor vermelha, ou varizes gástricas, isso vale para qualquer outra hipertensão portal. E que a profilaxia primária deve ser indicado por esses autores, né, uma conclusão desses autores especificamente, a profilaxia primária deve ser indicado para pacientes que têm varizes de alto risco, num cenário de hipertensão portal pós-casar. Então era isso que o Congresso trouxe pra gente. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.